Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Hoje é segunda-feira, preparação, primeiro dia de preparação de fato, lá no CT Carlos Castilho para o jogo da próxima quinta-feira em La Paz, lá na Bolívia contra o San José, a quarta rodada da Copa Sul-Americana. Estarei por lá, inicio hoje ainda a minha peregrinação rumo à altitude de La Paz. Vou sair daqui do Rio à noite, tenho que ir para São Paulo, só de São Paulo amanhã por volta das 2h30 da tarde é que eu pego o voo para Bolívia, ainda com escala em Santa Cruz de la Sierra e depois para chegar a La Paz. Então vai ser um longo dia de viagem, mas sempre com o objetivo, com o intuito de levar até vocês a melhor cobertura de Fluminense. Não importa se é brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores, Carioca, seja lá o que for, a gente está ali lado a lado, levando todas as informações e deixando você um pouco mais perto do Flusão. Sempre será esse o objetivo, mas a gente sabe que é claro que uma vitória lá pode deixar a situação do Fluminense muito bem encaminhada em termos de classificação, até porque já tem a liderança no grupo. No entanto, sabemos que a tendência é de o Renato poupar todo o time titular. Já vem falando isso aqui desde o final de semana. A gente tem uma partida importante, difícil contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana em Belo Horizonte. Jogar na altitude, além da viagem, gera um desgaste muito maior. O Fluminense mudou a estratégia desta vez, vai para altitude na véspera do jogo, vai direto para La Paz na quarta-feira. Normalmente o Fluminense vai para Santa Cruz de la Sierra, treina lá e só vai para La Paz no dia do jogo. Dessa vez a estratégia é diferente, vai direto para La Paz chegando na véspera. E aí sempre tem aquela discussão, o que é melhor, ir no dia do jogo, chegar em cima da hora, né? E depois, ou na verdade ter um pouco mais de tempo ali para tentar se adaptar um pouco, fazer um treino já em La Paz. Normalmente os especialistas dizem que na altitude ou você chega ali com uns 15 dias pelo menos de antecedência, ou a melhor estratégia é chegar mais em cima da hora do jogo, preferência até no dia. Normalmente é isso. Independentemente de qualquer coisa, a estratégia já passava por poupar o time titular do Fluminense, e aí fica a questão se o Renato vai viajar com o time ou não. Isso eu estou tentando apurar ao longo do dia, ainda não me foi confirmado. Existe sim essa possibilidade, mas não é algo que está confirmado, por isso eu não estou cravando aqui para vocês. Tá? O time treinou hoje, é provável que essa decisão entre a comissão técnica ali já tenha sido tomada, e aí, caso se confirme, o Alexandre Mendes é quem vai comandar o time lá em La Paz, assim como foi contra o União Espanhola lá no Chile. A gente sabe que o San José é um adversário bem fraco, essa que é a realidade, muito fraco. E eu tava olhando aqui o retrospecto recente, o desempenho recente do San José, depois que enfrentou o Fluminense. E aí eu vou colocar na tela para vocês aqui como que tá esse retrospecto aqui do San José. Se liga só, os últimos 7 jogos, vou pegar aqui 7 jogos, são 5 derrotas e 2 empates. Dessas 5 derrotas, a gente tem 5-1 pelo Campeonato Boliviano, última rodada do Campeonato Boliviano, uma goleada pro Blooming, 5-1. E teve uma outra goleada, 5-0, o Fluminense 4-0 aqui pro The Strongest, da Bolívia, também pelo Campeonato Boliviano. E aí depois disso, entre esse o jogo do Fluminense aqui no Maracanã, jogos do Campeonato Boliviano, teve também a partida contra o Once Caldas, e o Once Caldas ganhou lá na altitude de La Paz. Então, é claro que o Fluminense deve ir sim com o time modificado. A gente sabe que isso tem muito impacto em termos de entrosamento, de rendimento. Evidentemente, a gente não tem que subestimar a altitude, porque realmente ela tem um efeito pesado. Mas ainda assim, pela fragilidade do adversário, o Fluminense segue com a responsabilidade de voltar lá da Bolívia com 3 pontos, né, na minha visão. No caso do Once Caldas, eles jogam ali numa altitude leve, mas tem uma altitude. Né? Não é como a de La Paz, mas eles estão um pouco mais adaptados. Então, talvez não sofram tanto como os brasileiros sofrem quando vão lá. Mas o Palmeiras, por exemplo, foi lá ganhou o Bolívar agora, e o Palmeiras volta e meia, quase sempre está ganhando por lá. O Bahia empatou com o Strongest recentemente. Poderia até ter vencido, mas acabou empatando o jogo. Então a gente tem que também parar, assim, a gente tem que respeitar. É óbvio que isso tem um impacto, né, no corpo do jogador, do atleta, que não está acostumado com isso, mas também supervalorizar
altitude como se fosse algo impossível. Se você tiver num bom dia, fizer um jogo correto, for um time com saúde, com disposição, dá para vencer, assim como outros clubes já venceram na altitude. Então vai ser um desafio, mais um, para a galera que vem tendo menos minutagem. Por exemplo, Renato Augusto pode ganhar uma chance na altitude. Você fala, pô, Renato voltando de lesão na altitude? Pois é, mas o Renato falou isso, o Gaúcho, falou isso na última entrevista coletiva. Ele deve ser aproveitado lá, se não como titular entrar no segundo tempo, pelo menos ter uma minutagem ali. E outros jogadores que terão a oportunidade de mostrar serviço por lá. Né? O Fluminense deve ir com o time, pelo menos o time em reserva, né? Não vou botar garotada, reforçado obviamente no banco pela garotada, mas é uma equipe que tem qualidade, ainda assim, muito superior que o São José. Convenhamos, é um adversário praticamente ali semi-amador, né? Pelo que a gente viu aqui no Maracanã, o placar poderia ter sido até maior. Então é isso, vamos ver. Daqui a pouco a gente deve ter alguma confirmação em relação a isso. E acontecendo, eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes, ainda mais sobre essa preparação para mais uma rodada da Copa Sul-Americana. Olha só, deixe seu like aí, tá? Não esquece não. Se inscreva no canal se você não está inscrito, aquele comentário que é muito importante e a sua inscrição. Por acaso, talvez você esteja chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo. Aqui você sempre fica muito bem informado sobre o Fluminense e você também pode ativar as notificações para você não perder nenhuma notícia. Mais cedo eu trouxe um recadinho da Food Fanatics aqui, mas vou ter que trazer outro. Não tem jeito, eles me obrigam, porque toda hora tem uma promoção diferente. Hoje pela manhã chegou essa aqui pra mim. Simplesmente pra você que quer presentear a sua mamãe no Dia das Mães, está vindo aí nesse próximo domingo, R$ 119,90 essa camisa 3 do Fluminense 2024. Olha só esse preço de R$ 299 por R$ 119,90. Tem todos os tamanhos. Camisa feminina, é especial Dia das Mães. Você vai pagar isso? Não, gente. Não. Se você utilizar o cupom Jornada 10, você tira 10% daí. Se você pagar no Pix, você vai tirar mais 10%. Então, assim, é inacreditável. É praticamente R$100 essa camisa. Uma camisa original, oficial do Fluminense, para você presentear a sua mamãe na semana que vem. Então não tem desculpa para não dar presente. Ah, pô, tô com pouca grana e tal. Cara, mais barato que isso aí não tem como. Então aproveite, você que não foi ainda. Jornada 10 é o cupom. Muita gente depois pergunta, não sei qual é o cupom. Jornada 10, vai lá. Se pagar no Pix tem mais 10% de desconto. Imperdível. Mais essa promoção na Food Fanatics. Tem aqui o link, tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, para você clicar, te facilitar e você aproveitar logo antes que acabe, hein? Porque daqui a pouco vai acabar. Vamos lá, vamos falar sobre um assunto importante aqui. É uma notícia que eu venho tentando apurar já ao longo dos últimos dias, que é algo que sempre desperta muito interesse do torcedor, que é a fornecedora de material esportivo. E o Fluminense está muito próximo de trocar de parceria e, portanto, chegar ao fim do relacionamento com a Umbro, que vem desde 2020. Um relacionamento, uma parceria vitoriosa, uma parceria que participou do maior título da história do clube, uma empresa que tem uma logística muito boa. Eu acho que atendeu até hoje perfeitamente ao torcedor do Fluminense. É claro que nem todas as camisas foram maravilhosas, incríveis, nem sempre houve aprovação de ampla maioria, sempre tem uma discussão aqui e ali, uma crítica aqui e ali, mas a verdade é que a Umbro ela trouxe uma estabilidade interessante para o Fluminense. Mas financeiramente, falando de mercado, é uma parceria que o Fluminense não recebe diretamente grana da Umbro, né? Apenas os royalties que são pagos pelas vendas das camisas e todos os materiais ali da Umbro. Então, pensando em estratégia de mercado, pensando em um contrato mais vantajoso, olhando para o que é hoje o mercado, as fornecedoras de materiais esportivos aqui no Brasil, o Fluminense vem ao longo dos últimos dias, meses talvez, conversando com outras empresas no mercado. Lembrando que o contrato com a Umbro vai até 2025. E nós do Jornada, e não faz muito tempo, a gente disse que a Puma era uma das possibilidades do Fluminense para fazer essa troca de fornecedor de material esportivo. E apurando aí nos últimos dias, eu cheguei até a informação de que já há sim um acordo muito bem encaminhado, avançado, para que a Puma
seja a nova fornecedora do Fluminense a partir de 2026. Inclusive, quando eu fui questionar o clube para tentar confirmar a informação junto ao clube, me foi enviado um comunicado, uma notinha oficial ali do Fluminense, afirmando o seguinte, abre aspas, o Fluminense vem conversando com algumas empresas desse segmento sem, no entanto, assinar contrato com nenhuma delas. Esse foi o posicionamento passado pelo Fluminense a partir do momento que eu fui lá tentar confirmar essa informação. Então o Fluminense diz que não tem, no momento, não assinou contrato com nenhuma empresa. É claro, de qualquer forma, não poderia assinar contrato, porque tem contrato com a Umbro. Inclusive a camisa 2, o uniforme número 2, vai ser lançado muito em breve pela Umbro. Né? Aí antes do Mundial de Clubes, está previsto mais ou menos por agora, aí, daqui uns dias. Então tem essa expectativa pelo lançamento desse uniforme número 2, 2025, mas em contrapartida o clube já vem conversando, desses últimos meses já vinha conversando com algumas empresas, e a informação que eu tenho, apesar de reforçar, o Fluminense ainda não confirma isso, mas a informação que eu tenho é que já há um acordo muito bem encaminhado entre Fluminense e Puma para que essa parceria seja estabelecida a partir de 2026. E é claro que tem todo um respeito, um cuidado, afinal de contas há um contrato em andamento, então o Fluminense sempre respeita ali os seus contratos, principalmente uma parceria muito importante, que foi, como eu disse, uma parceria muito vitoriosa com a Umbro, não vai ser diferente agora. Mas é isso, estou bastante curioso para saber como vai ser isso, porque muda bastante, a gente sabe que a Puma tem características bem diferentes e confesso, vai ser o terror da galerinha que usa aí um tamanho mais avantajado, porque a Puma é aquela camisa mais coladinha. Mas então é isso, não teremos provavelmente nenhuma confirmação por enquanto, porque ainda faltam alguns meses aí até o final do ano, mas a tendência é de que de fato a Puma seja a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense. Eu não tenho ainda os valores envolvidos nisso, não sei quanto a Puma vai pagar, não tem detalhes do acordo ainda. Tá? Isso é mantido às 7 chaves, mas o que eu posso passar para vocês neste momento, como o próprio Jornada antecipou meses atrás, é de que esse acordo será firmado muito em breve, definitivamente, entre as partes. Gostou, não gostou? Deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva aí no canal. A gente volta assim que possível com mais informações. Tamo junto, valeu!